Debate sobre igreja inclusiva termina em confusão na rádio Unidade FM. Vamos assistir aqui então esse vídeo e falar um pouco sobre isso. Mas e aí? Igreja inclusiva é bíblica? Vamos falar sobre isso sempre à luz da palavra de Deus. No programa de debates do pastor César Cavalcante, o pastor Flávio Amaral e Felipe Freire, que faz parte de uma igreja inclusiva, iniciam um debate com o tema "A igreja inclusiva é bíblica?". O debate precisou ser interrompido e o pastor César Cavalcante se pronuncia. Em respeito aos ouvintes da Rádio Unidade FM, do programa de debates, eu quero dizer que eu preferi não continuar o programa de debates dessa manhã, porque no nosso primeiro bloco eu acho que não foi respeitoso de ambos os lados e por isso o programa terminou no primeiro bloco. Peço oração de todos vocês por cada um dos participantes e que Deus abençoe o seu dia. O pastor Flávio Amaral expõe o ápice da discussão em público e diz o que aconteceu por trás das câmeras. Biblicamente, eu sou pastor, porque pastor na Bíblia é o que apacenta ovelhas. Pastor no mundo espiritual hoje é quem cuida de vidas. E na minha casa tem mais de 5, 6, 7 vidas hoje sendo cuidadas pelo pastor Flávio. O que não tem na Bíblia é pastor gay. Olha isso. É desrespeitoso. O quê? Quando você chama alguém de imundo. Nós somos imundos, Quando rapaz. você chama... Nós. Meu nome é Felipe. Meu nome é Felipe. Mas você é rapaz. Me chame como Felipe. Pastor Felipe. O perfeito. Nós somos imundos. Na verdade, você Felipe, não tem este que nem direito. pastor você é, porque nem não existe você pastor é pastor. gay. Você não é pastor. Eu sou pastor. Por que você é pastor? Porque Deus Então, me mas aí a gente vai... Peraí, aí a gente vai ficar trocando acusações. Não, agora, como ele achou ruim eu chamar ele de rapaz, quer que eu te chame de moça? Não. Você não tem nada de moça. Não, meu querido. Você deveria ter vergonha na cara. Não, peraí. Olha o Você tipo de deveria ter vergonha acusação. na sua cara. Quem deveria ter vergonha Eu sou na cara? rapaz, você é rapaz, ele é homem. Você é um gay enrustido, querido. Porque olha como é que você Então, calma aí. Eu sou gay enrustido? Com certeza. Aí isso é dizer Olha Só o um seu minuto, tira o comportamento. microfone Eu aqui, neguei a Cláudio. mim. É o seguinte, eu vou fazer um intervalo porque a gente começou falando assim, o respeito é a pauta. Eu disse, o respeito é a pauta. Então, vamos pro intervalo e a gente volta já. Vai. Então, como vocês viram aí, né, tá repercutindo bastante aí essa discussão, o debate foi interrompido e não continuou. Mas o que importa realmente, pessoal, é entendermos, será mesmo que a igreja inclusiva é bíblica? Isso não foi discutido porque o debate foi interrompido, mas eu quero trazer essa discussão para cá e a gente ver e analisar isso à luz da palavra de Deus. Então, se você não quer saber de Bíblia, se você não se interessa no que a Bíblia fala sobre isso, mas você tem uma opinião adversa a respeito disso, nem continua nesse vídeo, que agora nós vamos tratar do que a Bíblia fala, e não eu. E, pessoal, nós temos que entender uma coisa sobre a igreja inclusiva, né? Ela defende que pessoas que praticam e vivem de forma abertamente contrária à moral bíblica, como relacionamentos homossexuais, podem não apenas ser membros da igreja, mas também liderar e atuar como pastores e até mesmo tem uma teologia diferente da teologia que a igreja cristã tem levado e tem entendido como verdadeira ao longo de toda a história. Vamos ver aqui então o que a palavra de Deus fala sobre isso e se conseguimos de alguma forma encontrar algo que dê respaldo para essa teologia ou para essas igrejas chamadas inclusivas. Lembro aqui que estou fazendo isso com todo o respeito a todos que discordam, mas o faço como um cristão respaldado pela palavra de Deus e não naquilo que eu penso. Então, primeiro nós temos que entender que sim, a palavra de Deus condena as práticas homossexuais, assim como condena diversos outros pecados. Não é exclusivo dessa prática, como algumas pessoas acham que a igreja persegue, né, esse tipo de pecado. Não, adulterar é pecado, mentir é pecado, matar é pecado, roubar é pecado, cobiçar é pecado, tanto quanto o pecado da homossexualidade. Porém, é sim um pecado perante a palavra de Deus e vamos ver isso agora. Romanos capítulo 1, a partir do verso 26, a gente vai ver. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas,
porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então aqui, meus irmãos, nós vemos, e fica claro que a prática homossexual é colocado na palavra de Deus como até mesmo contrário à natureza, porque Deus formou o homem e a mulher. E também vai mostrar que, na verdade, esse pecado, assim como os outros, é fruto de um afastamento de Deus e de sua palavra. Assim como em 1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 9, vai dizer: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então aqui coloca todos esses pecados na mesma prateleira. Então aqui a gente exclui o que às vezes a igreja é acusada de perseguição com essa única prática, quando na verdade a palavra de Deus mostra que todos esses outros pecados são tão pecados diante de Deus, e inclusive vai dizer que aqueles que vivem na prática, na vivência desses pecados, eles não herdarão o reino de Deus, porque assim como vai falar lá em 1 João, que os filhos de Deus não vivem na prática do pecado. Os cristãos, eles podem vir sim a ser tentados por algum desses pecados, eles podem sim em algum momento cair, ceder a alguma tentação e assim pecar, mas ele não vai viver na prática desse pecado. Uma outra coisa também que é muito levantado nessa questão da teologia inclusiva e da igreja inclusiva é a questão da liderança, E se tem aí muita liderança nas igrejas inclusivas como pastores, como sendo algo correto e coerente com a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus vai nos mostrar que, sendo esse um pecado já demonstrado aqui, também é incoerente que um líder dito cristão viva na prática desse pecado como outro qualquer. Inclusive, isso fica muito claro em 1 Timóteo capítulo 3, que vai dizer assim: fiel é a palavra, se alguém deseja o episcopado, ou seja, para ser pastor, excelente obra almeja. É necessário, vai falar aqui do que é necessário para que uma pessoa seja pastor, pois que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Então aqui já pressupôs que para ser pastor e ser casado deve ter um relacionamento heterossexual, porque diz esposo de uma só mulher, e inclusive não pode ter mais de uma, seria pecado da mesma forma e não poderia ser pastor alguém que tem mais de uma mulher. E continua: moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento. Então vemos aqui, meus irmãos, que da mesma forma a liderança não pode ser constituída de alguém que vive em qualquer dessas práticas colocadas aqui. Não é qualquer um, inclusive, que pode ser pastor. Deve cumprir todos esses requisitos e outros mais que são colocados na palavra de Deus. Então nós vemos aqui como ficou claro que mostra a necessidade de ser marido de uma só mulher e irrepreensível, ou seja, apontando para um padrão moral elevado e uma conformidade com a ordem bíblica, diferente do que essas igrejas inclusivas dizem ser o correto. Inclusive, meus irmãos, isso é tão pautado na palavra de Deus e tão claro que já lá desde a criação nós vemos que Deus instituiu como deveria ser a sexualidade e deixa isso muito claro lá em Gênesis. E vai dizer assim em Gênesis 1:27: assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. De igual modo, em Gênesis capítulo 2, verso 24, Deus vai dizer: por isso o homem deixa pai e mãe, se unem à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, mostrando aqui qual deve ser o padrão bíblico estabelecido pelo próprio Deus desde a criação, mostrando assim que o plano original de Deus para a sexualidade humana está estabelecido desde a criação do universo, desde a criação da humanidade, ou seja, um relacionamento heterossexual monogâmico. Sendo assim, se você não concorda com isso, ou acha que os cristãos estão errados em pensar dessa forma, você pode, e você tem essa liberdade de criar uma outra religião, Você pode dizer que isso é correto
correto perante a sua religião, mas você não pode dizer que o cristianismo, que tem a Bíblia, a palavra de Deus, como a sua regra de fé e prática, não vê nenhum problema nisso. Ou que até mesmo uma pessoa que vive na prática desse pecado pode liderar, pode ser um membro comungante, não tem problema. É lógico, se uma pessoa com essa prática ir à igreja como um visitante, vai ser com certeza ser muito bem recebido e acolhido. Mas se continuar nessa prática e não tiver nenhum desejo de deixá-la, assim como qualquer outro pecado, esse não poderá entrar no hall de membros da igreja e muito menos liderar, né, alguma igreja. Porque estamos falando aqui não da nossa opinião, mas aquilo que Deus nos revelou por meio das escrituras. Então você é livre aí para discordar, mas não venha dizer que a palavra de Deus, a Bíblia, concorda com qualquer um desses pecados. É a mesma coisa que dizer que a palavra de Deus aceita que alguém seja adúltero, continua na prática do adultério e assim seja cristão. Da mesma forma, dizer que alguém talvez possa ser um mentiroso nato, né, e continuar nessa prática e ainda assim ser cristão, coisas que são incompatíveis com a palavra de Deus. Mas algo também muito importante que devemos entender é que o evangelho, ele oferece transformação. Cristo oferece transformação e perdão a todos os pecados e todos os pecadores, incluindo aqueles que praticam a homossexualidade. E por meio de Cristo possam viver uma nova vida. Assim como vai dizer em 1 Pedro 14, que diz assim: como filhos obedientes, não se amoldem aos maus desejos que vocês tinham quando viviam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Então deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo e todo esse assunto aí que está repercutindo. Não se esqueça também de se inscrever no canal, que nos ajuda muito. Valeu, pessoal, Deus os abençoe e até o próximo vídeo.